Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos falar sobre transtorno alimentar. Conversar com a doutora Monalisa Matos, ela que tem residência médica em psiquiatria, aprimoramento em transtornos alimentares, especialização em comportamento alimentar, entre outras qualificações. Assunto importante, doutora Monalisa, não é? Nós estamos no mês da conscientização dos transtornos alimentares. No dia 2 de junho foi o Dia Mundial de Conscientização dos Transtornos Alimentares e a gente usa esse mês para fazer esse processo de conscientizar as pessoas, de levar o conhecimento. Então, esse espaço aqui é muito importante para a gente. E o que é exatamente um transtorno alimentar, doutora Monalisa? É um transtorno mental em que há alguma perturbação na relação com a comida, com o corpo, com o peso, e isso traz repercussões importantes para aquele indivíduo. E como identificar que alguém do nosso convívio tem um transtorno alimentar? É possível isso? Essa pergunta, Luciana, é muito importante, porque trabalhando com prevenção, a gente quer detectar o mais precoce possível. Então, se você tem alguém próximo que se preocupa muito com o peso, se preocupa muito com o corpo, com o exercício físico, que está sempre ali contando calorias, está sempre deixando de ir a lugares para não comer, ou tem algum tipo de comportamento relacionado à alimentação que traz um prejuízo, um sofrimento, ou muitas vezes é algo considerado assim, exagerado pelas outras pessoas, pode ser que esse indivíduo tenha um transtorno alimentar. Então, se existir alguma dificuldade nessa relação com a comida, com o corpo, com o peso, a gente precisa investigar se existe algum transtorno. Quais são os prejuízos que um transtorno alimentar pode trazer para o indivíduo, doutora Monalisa? São prejuízos sociais. Então o indivíduo deixa de fazer coisas importantes para ele, porque passa 24 horas pensando nessa temática do peso, corpo e alimentação. Então deixa de ir a lugares, se afasta das pessoas, a comida não é mais um elemento de elo entre ele e outras pessoas, começa a ser algo de sofrimento. E o indivíduo pode desenvolver outros transtornos mentais junto com o transtorno alimentar. Então pode desenvolver quadros de depressão, quadros de ansiedade. Então a gente precisa estar atento, porque um transtorno alimentar não tratado vai também ter repercussões na saúde mental desse indivíduo e na saúde física também. E quais são os principais transtornos alimentares, doutora? Os principais transtornos alimentares, aqueles mais conhecidos, são a bulimia nervosa, a anorexia nervosa e o transtorno da compulsão alimentar. Mas nós temos vários outros transtornos alimentares. Assim, bem amplamente, a ortorexia é o vício ou a obsessão por alimentos saudáveis. A vigorexia é o vício ou a obsessão ou a mania de querer fazer muita atividade física para perder caloria. E a drancorexia seria trocar o alimento por álcool, na expectativa de não engordar ou de engordar menos, bebe ao invés de comer. Mas vamos focar, doutora, nesses principais, né? A anorexia, a bulimia e a compulsão alimentar. A gente precisa identificar aquele indivíduo que está fazendo restrição alimentar, por exemplo, e existe uma perda de peso importante. Então o indivíduo parou de comer, está comendo menos, restringindo muito a alimentação, teve uma perda de peso importante, a gente pode estar diante de um quadro de anorexia. Lembrando também que nos transtornos alimentares, nesses 3 principais, existe um medo de engordar. O indivíduo ele tem uma dificuldade de lidar com esse fato. Então os comportamentos todos são realizados para evitar o ganho de peso, porque existe um medo muito grande e muitas vezes uma distorção da própria imagem corporal, a forma que o indivíduo se vê. Então, na bulimia, o indivíduo tem episódios de compulsão alimentar e esses episódios normalmente são seguidos de comportamentos compensatórios para evitar esse ganho de peso, que a gente sabe que são comportamentos que não evitam nenhum ganho de peso, que pioram a relação com a comida e que trazem ainda mais sofrimento para esse indivíduo. E o transtorno da compulsão alimentar, esse indivíduo tem episódios de compulsão alimentar
que trazem muita culpa, muito sofrimento e não são acompanhados de comportamentos compensatórios. Então essa é a principal diferença entre o transtorno da compulsão alimentar e a bulimia nervosa. Mas todos os transtornos alimentares causam um sofrimento intenso no paciente. E é isso que a gente precisa cuidar dentro do tratamento. E como é o tratamento do transtorno alimentar, doutora Mona Lisa? O tratamento ele vai ser feito por uma equipe multidisciplinar que é basicamente composta de forma mínima, vamos dizer assim, por uma psiquiatra, um psicólogo, um nutricionista, especialista em transtornos alimentares. E por que essa necessidade de uma equipe especialista? Porque existem muitas nuances dentro do tratamento do transtorno que precisa estudar especificamente para poder cuidar desses pacientes. Então, a equipe mínima são esses 3 profissionais, mas a gente pode também acrescentar nessa equipe, sempre que necessário, um fisioterapeuta, especialista em distorção da imagem corporal, educador físico, por exemplo, também, para nos ajudar nessa relação com a atividade física. E todo mundo precisa desse conhecimento, os profissionais precisam desse conhecimento de transtornos alimentares para conseguir cuidar de forma integral. Por quê? Se a gente for cuidar desse paciente com os preceitos que a gente aprende normalmente, a gente vai reforçar uma série de comportamentos do transtorno. Então, precisa ser uma equipe especializada para fazer o tratamento. E aí, não existe um remédio específico que cure, que faça tudo melhorar. Por isso que a gente precisa de uma equipe integrando e conversando, falando a mesma língua e cuidando desse paciente. E que complicações pode advir de um transtorno alimentar, doutora? As complicações dos transtornos, elas estão relacionadas, além daquelas que a gente falou, né, dos prejuízos, existem muitas complicações físicas que a gente precisa estar atento, porque são complicações que conferem um risco para aquele indivíduo. Então, o paciente pode ter uma desnutrição e essa desnutrição tem uma repercussão importante, principalmente na parte cognitiva. Então, o paciente passa a não ter muitas condições de decidir sobre as coisas. Por quê? O cérebro dele está afetado pela desnutrição. A gente pode ter distúrbios hidroeletrolíticos, que a gente chama, que são complicações, por exemplo, dessa desnutrição ou de alguns comportamentos compensatórios que existem. A gente pode ter alterações gastrointestinais por conta do uso, muitas vezes, de medicações que o paciente faz com o intuito de ter perdas de peso e que a gente sabe que não são eficazes. Então, tem uma série de coisas que podem acontecer por conta desses transtornos. Então, não é só o impacto na saúde mental, é a saúde física também. Um transtorno alimentar pode se agravar a tal ponto de haver uma internação hospitalar, uma intervenção nesse nível? Pode, de fato, sim, existir indicação de internação hospitalar, principalmente nesses casos que eu falei. O paciente pode ter uma gravidade nas repercussões que exige uma internação. Então, por exemplo, um paciente desnutrido, muitas vezes, para a gente conseguir fazer uma renutrição dele de forma adequada, a gente vai precisar internar, porque tem cuidados que precisam ser realizados, principalmente nas primeiras semanas que a gente está renutrindo esse paciente. A gente não pode renutrir de uma vez, porque se a gente renutre de uma vez, ele pode ter o que a gente chama de uma síndrome de realimentação. E isso pode levar a consequências bem importantes. Então, esse cuidado ele é feito de forma muito específica. E essa internação hospitalar também precisa de uma série de peculiaridades para que a gente consiga evitar os prejuízos. Porque o próprio tratamento, ele pode trazer repercussões quando feito de forma inadequada. Então, precisa, de fato, ter uma equipe especializada. Vamos finalizar esse bate-papo falando sobre as causas do transtorno alimentar e se há prevenção, como fazê-lo. Essa questão da prevenção é muito importante, porque a gente precisa refletir enquanto sociedade quais são os nossos comportamentos que estão influenciando nesse desenvolvimento de transtornos alimentares cada vez mais cedo. Então, a gente está numa era de mídia social em que é pregado o corpo perfeito, a vida perfeita, como fazer o treino perfeito, e como se existisse só uma forma
disso acontecer, só uma forma de existir, só um corpo pode existir. E a gente precisa mudar isso, mudar esse discurso, entender que os corpos são diversos, que biologicamente não é todo mundo igual e que a gente não pode ter esse padrão. Então a gente precisa cada vez mais olhar para esse padrão de beleza e desconstruir isso, principalmente na cabeça das nossas crianças, dos nossos adolescentes, que estão cada vez mais adoecidos e cada vez mais cedo. E de onde vem isso, doutora Monalisa? De uma sociedade que valoriza isso. De pais que falam sobre corpo, que falam sobre peso, que estão muito preocupados com essa questão da alimentação, já transferem isso para a criança e a criança já cresce preocupada com isso. Então a gente precisa olhar para esses comportamentos e o quanto isso tem influência dentro desse desenvolvimento de transtornos alimentares. Então, as mídias sociais e a forma que a gente tem se relacionado com essa questão de peso, de corpo, de alimentação, está adoecendo as pessoas e adoecendo essas pessoas cada vez mais cedo. E como seria o ideal para promover essa prevenção, doutora Monalisa? Então, celebrar também que o nosso corpo, ele carrega a nossa história, é ele que nos proporciona fazer uma série de coisas. Então, assim, é para a gente olhar para essa diversidade com um olhar de permissão, de permitir que os corpos existam. Então, a gente precisa ir desconstruindo essas ideias que estão cada vez mais frequentes com essa questão da mídia social. Então, acho que é bem importante a gente falar sobre isso como um fator de prevenção. E também de perceber quando isso começa a acontecer, para procurar ajuda e evitar que a gente desenvolva um transtorno alimentar. Então, procurar profissionais que trabalhem com esse processo de desconstrução também, para evitar que a gente desenvolva um transtorno alimentar. Muito obrigada, doutora Monalisa Matos.